que eu tenho que cortar na minha vida para agradar a Deus? Seja bem-vindo, bem-vinda. Este é o quadro Ouvir Agir, um momento de devocional, onde nós vamos refletir, olhar para a palavra de Deus e ver como podemos aplicar em nossa vida. E viver o cristianismo, viver para servir a Deus, é um momento em que nós temos que abrir mão de muitas coisas. E quando nós abrimos mão de determinadas coisas da nossa vida, são coisas que são bem difíceis, bem duras, bem dolorosas de deixar. Porque ao longo da vida, a gente vai aprendendo coisas, fazendo coisas, tendo as nossas concepções, as nossas ideias, os nossos valores. E a gente também vai tendo ali algumas manias, algumas práticas, isso ao longo da vida. E quando a pessoa conhece Jesus, muitas dessas práticas, desses pensamentos, desses valores, não condiz com a palavra de Deus. E aí temos que começar a abrir mão de algumas dessas práticas, dessas ideias. E é muito doloroso fazer isso porque já é algo que faz parte, ou fazia parte da vida da pessoa. E de uma hora para outra, a pessoa largar essa prática, de uma hora para outra, a pessoa deixar de fazer ou de pensar aquilo, é muito doloroso. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, é o que nós vamos ver. No verso 29 em diante, diz assim, verso 29 e 30, Mateus capítulo 5, verso 29 diz assim: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o diante de ti, porque é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E, se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança diante de ti, porque se é melhor que se perca um dos seus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. Olha que coisa séria. Essa mensagem ela já é impactante para a gente hoje. Imagine como foi há 2000 anos atrás, como teve impacto com essa palavra. Porque é claro que ela não é literal, é claro que ela não é para ser feita da forma que foi dita. Ah, eu tenho o meu olho e ouvi uma coisa que escandalizou, que não é legal, vou arrancar o meu olho. Não, não é isso. Ou a minha mão pegou, fez algo que não deveria, roubou, sei lá, furtou, eu vou cortar a minha mão. Inclusive, há países que de fato faz isso. Há países que se a pessoa rouba alguma coisa, furta alguma coisa, eles cortam a mão da pessoa. E aí vai cortando mesmo, corta a outra mão. Enfim, vai punindo a pessoa dessa forma. Mas não é de forma literal que Jesus disse isso. Mas Jesus ele disse essa mensagem chocante de cortar um dos membros para mostrar como é doloroso deixar de fazer alguma coisa. Porque cortar um membro do corpo é muito doloroso. A gente já corta o dedo, já é uma dor danada. Se você cortar a unha, um pouquinho mais do limite que ela tem que ser cortada, a ponta do dedo dói durante horas, não sei, de repente dias, 2, 3 dias, a ponta do dedo dói. Se você cortar a unha um pouquinho mais, imagina agora você arrancar a mão, arrancar um olho, entende? Então, essa mensagem chocante de Jesus é para mostrar o quanto é doloroso deixar de fazer, deixar de ser ou de pensar, se separar, digamos assim, daquilo que antes fazíamos, daquilo que antes nós praticávamos. Então, imagina a dor que é para quem bebe, por exemplo. Bebe e bebeu muito tempo. Ficou ali bebendo durante muitos anos. Já tem o costume de beber. E aí tem que deixar a bebida. Ou fumou por muito tempo, tem que deixar o cigarro. Inclusive, há pessoas
que até deixam as drogas, mas não deixam o cigarro. Tem dificuldade para deixar o cigarro. Eu conheço pessoas que já deixaram muitos tipos de droga e não conseguem deixar o cigarro. Então, imagina a pessoa para deixar a pornografia, que passou ali tempos consumindo a pornografia e agora ter que deixar de consumir esse conteúdo. Ou imagina a pessoa que mentia ou que tinha costume de, sei lá, de fazer, enganar os outros. Mas tem pessoas que têm costume de mentir. Mente tudo. Aumenta a história, quer levar vantagem, aumenta a história. Tem pessoas que têm esse costume. Agora imagina a pessoa começar a ser verdadeira, parar de se vangloriar, gente que é vaidosa, gente que quer aparecer. E aí o Senhor chama para a humildade, a pessoa agora tem que parar de querer aparecer. Para a pessoa que vive isso, é muito difícil. Porque para quem não tem esse problema, fala, isso aí não é problema. Isso aí, não. Para quem não vive isso, pode ser simples. Mas com certeza há alguma coisa na sua vida que você tem que abrir mão. De repente não é um comportamento, de repente é um pensamento, é um valor. Então, o Senhor nos chama para que nós possamos ver aquilo que vivemos ou que pensamos que é contrário às Escrituras, que é contrário ao que a Bíblia diz. E aí nós temos que tomar uma decisão. E essa decisão é a mais dolorosa, que é se apartar, lançar fora. Não é conviver com aquilo. Jesus nunca nos chamou para conviver com alguma situação. Ele nos chama para apartar da situação, lançar fora aquela situação. Não é para conviver. Não é para dar um jeito. Não é para tentar resolver. Não, é para lançar longe, lançar fora, para se apartar. O cristianismo não tem compromisso com os valores do mundo. O cristão, o evangelho, a palavra de Deus não tem compromisso com os valores desse mundo. Então não dá para mudar a Bíblia, não dá para mudar os valores cristãos, não dá para adequar a fé cristã, não dá para deixar o evangelho inclusivo, não dá para deixar o evangelho adequado às nossas realidades. Não dá para negociar a fé. Não dá para customizar a vida cristã. O que é customizar? É quando há algo... Imagina um carro que vem de fábrica. O carro ele vem de fábrica com aquele tipo de roda, com aquele tipo de volante, com aquele tipo de banco, e aí ele vem com já da fábrica daquele jeito. O que é customizar? Bom, essa roda, vou trocar essa roda por uma roda maior. Ah, porque eu gosto de roda maior. Ah, eu vou rebaixar o carro. O meu carro, vou deixar ele mais pop, vou rebaixar ele. Vou cortar a suspensão, vou rebaixar o carro. Você entende que você começa a customizar do jeito que você quer? Ele veio de fábrica de um jeito. Ah, o meu banco não é de couro. Não, mas eu vou colocar aqui um banco de couro. Ah, os vidros não são filmados, mas eu vou colocar aqui um isofilme nos vidros para escurecer. Isso é customizar. A gente customiza muitas coisas. O carro, a casa, a gente customiza muitas coisas. Mas a fé cristã não pode ser customizada. Eu não tenho como customizar a vida cristã. Eu não posso trazer elementos do mundo para dentro da vida cristã. Entende? Então, é difícil, é duro se separar, se apartar, cortar aquilo que antes era uma prática comum nossa, um pensamento, um valor comum nosso. É difícil.
mas é necessário, é bíblico e é mandamento de Jesus. Então, se há alguma coisa que você faça, pense, compartilhe, que não é bíblico, não é cristão, está na hora de cortar, está na hora de lançar fora, e está na hora de viver o Evangelho. Porque Jesus disse qual é a consequência disso. A consequência é, melhor você se apartar disso daí do que parar no inferno. Melhor você se apartar, deixar de pensar isso, de viver isso, de aceitar isso, do que passar a eternidade no inferno. Essa é a mensagem e essa é a consequência. Então, vamos preferir a mensagem de Jesus para que nós possamos viver de verdade o cristianismo e o evangelho. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele fale fortemente ao teu coração. Essa sempre é a minha oração, sempre é o meu desejo, para que essa não seja só palavras, mas seja, de fato, um alerta, uma mensagem que toque ao teu coração. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.